A paz do Senhor Jesus, amigos do Facebook, do WhatsApp, Mensa, Instagram, muita alegria do meu coração estar falando com todos vocês. Quem tem o prazer de falar com todos vocês é o presbítero José Maria. Você que é meu amigo do Facebook, WhatsApp, Instagram, você que é meu amigo do Mensa, você que é meu amigo também do YouTube, meu canal, queria que você se inscrevesse aí. Isso, dá uma forcinha, se inscreva aí no meu canal, são 40 e poucos vídeos de pregação da Palavra de Deus, ensinamentos muito importantes para a nossa vida espiritual. Aí você vai aprender muito. Esse vídeo é para você crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. E eu quero agradecer você, que você tem sido um divulgador desse vídeo. Você está me ajudando a evangelizar. Esse vídeo é um vídeo de evangelização, levando boas novas, boas notícias para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Você que tem seu amigo que não é um cristão, ele é seu amigo no WhatsApp, no YouTube, isso. Manda esse vídeo pro seu amigo, pro seu colega de trabalho, pro seu parente. Manda esse vídeo também para aquele seu amigo da igreja. Isso. Nós somos ó com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. O que faz separação entre o povo de Deus são as regras, são CNPJ, a denominação, a nomenclatura. Muitas das vezes as pessoas ficam presas em nomenclatura, placa de igreja, e na oração sacerdotal de Jesus, Jesus fez a oração para que nós vamos nos reunir para ser um só corpo. O corpo de Cristo, a igreja. Nada de placa de igreja. Eu sou de A, B, você é de Jesus. Tá? Para de ficar pregando placa de igreja. CNPJ registrado como que ela existe, ou ela é viva, não é isso? O CNPJ para reconhecer que ela existe. Então ela é registrada, é igual o nascimento de uma pessoa. Como é que você vai entender que aquela pessoa existe? Através da sua documentação. Ela tira no cartório a certidão de nascimento, não é verdade? Então ela é registrada como uma pessoa que existe. Então o CNPJ, na realidade, é uma certidão de nascimento. Você registrou uma empresa sem fim lucrativo, ou fim lucrativo, e a igreja é sem fim lucrativo. É uma associação. É um segmento religioso onde os membros são associados e quem mantém, que são os mantenedores dessa organização, os membros, o dízimo e oferta, e a liderança do pastor. Então o pastor tem que ser o pastor presidente, tem o vice-presidente, tem que ter o primeiro secretário, o segundo secretário, tem que ter o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro, tem que ter tudo isso para formar uma diretoria. Então ela tem que ter uma diretoria responsável por essa associação. E vocês, nós, como membro da igreja, precisamos ter cada um sua documentação de identificação, que é a carteirinha, como se fosse um associado, que fazem parte desse grupo religioso, tá bom? Então isso chama-se organização, tá? Então é você que tem divulgado a palavra de Deus, você é um pregador da palavra de Deus. Você, quando está compartilhando, divulgando esse vídeo, você está pregando a palavra de Deus, está sendo um ganhador de alma. Às vezes você não vê. É igual o agricultor, o lavrador, não é verdade? O lavrador, ele vai, ara a terra, faz aquela vala, lança a semente e vai embora. E quem cuida dessa semente é o nosso Deus. Ele que cuida do nosso alimento. Então a palavra de Deus é uma semente. Quando você está compartilhando esse vídeo, a pessoa vai assistir esse vídeo e à medida que ela vai ouvindo a pregação da palavra de Deus, a semente vai cair no coração dela. E o Espírito Santo trabalha convencendo-a
convencendo-a e abrindo seus olhos espirituais e seu entendimento espiritual. Porque a pessoa, quando ela é escrava, quando ela não conhece a palavra de Deus, ela é uma escrava. E a Bíblia diz que o Deus desse século, D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos. Quem que faz as pessoas ser incrédulas? É o diabo. O diabo faz as pessoas ser incrédulas e ter dificuldade de entender a palavra de Deus. Porque um escravo do diabo, a primeira coisa que o diabo faz é cega o entendimento, para as pessoas não alcançar as promessas de Deus, o que Deus tem para nos dar. Tá bom? Então, quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está recebendo o entendimento da palavra, as promessas de Deus e o que Deus tem para nos dar, para cada um de nós, porque nós somos imagem e semelhança dele. Deus, como Pai Criador, você passa a ser filho de Deus através do reconhecimento que você precisa se arrepender dos pecados, você precisa melhorar seus caminhos, suas obras, que você precisa parar de fazer algumas bobagens, e você só consegue entender essas coisas com o entendimento da palavra de Deus. Quando o Espírito Santo começa a te convencer, aí você começa a fazer um exame de indagação, um exame introspectivo de dentro para fora, examinando a si próprio, tá bom? Que Deus abençoe. Sem mais delongas, eu queria trazer uma palavra e o tema dessa reflexão é: por que Deus amou o mundo? Por que Deus amou o mundo? Quando falo mundo, não está falando terra, não está falando prédio. Aqui, quando Deus fala Deus amou o mundo, não está falando casa, não está falando, por exemplo, carro, objeto, coisas materiais. Está falando de pessoas. Quando Deus fala Deus amou o mundo, está falando eu e você. Eu e você, como criação de Deus, a pessoa mais importante para Deus da criação somos nós, porque dentro de nós tem o Espírito de Deus. A sua imagem, a semelhança está em nós, ele nos deu o fôlego de vida, que é a vida que está em nós. Então eu quero aqui, São João no capítulo 3, pega a sua Bíblia, São João capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entendeu? Vamos lá. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Uma pergunta, uma interrogação. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Por que Deus precisou amar o mundo de tal maneira e mandar o seu Filho unigênito, o primeiro gerado por Deus? Simples. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados, estavam da sua glória. A Bíblia diz que todos nós estávamos destinados à perdição, à condenação eterna. Por quê? Por causa do pecado. A Bíblia diz que Deus olhou do céu, lá do seu trono, e olhou a sua criação. E Deus estava procurando alguém que pudesse fazer esse sacrifício de morrer pela humanidade. A Bíblia diz que todos se tornaram inúteis. Todos se extraviaram. Deus não viu nenhum justo sequer. Deus não viu nenhum justo sequer que pudesse fazer essa obra de expiação de pecado na cruz do Calvário. Então, antes da vinda de Jesus, quem dominava esse planeta era o diabo. A humanidade era escravizada. O domínio satânico permeava nas civilizações. Desde o pecado de Adão, quando Adão ele transgrediu a ordem de Deus, que é o mandamento, Deus teve que excluir Adão do paraíso. Adão vivia no paraíso, ele e Eva, do jardim. Então Deus teve que excluí-lo. Por quê? Porque o homem transgrediu os mandamentos do Senhor. Aquilo que Deus mandou o homem não fazer, o homem fez. E o homem perdeu
a comunhão, o relacionamento com Deus. Porque quando o homem se afasta de Deus, a primeira coisa que o diabo faz, ele cega o entendimento. Quando o homem se afasta de Deus, que vive fazendo aquilo que dá na sua mente, ele é vulnerável. Nós somos vulneráveis. Nós temos um adversário que ele nos odeia. Como ele não pode destruir Deus, ele tenta destruir o quê? A sua criação, que somos nós. Quando o homem ele é escravo, por exemplo, da bebida, ele é um alcoólatra, o diabo está tentando destruir ele aonde? Na cachaça. Quando o homem é um dependente químico, o diabo está tentando destruir ele aonde? Nas drogas. Quando o homem ele se prostitui, tem a prática de prostituição, o diabo está escravizando ele na prostituição. Quando o homem, por exemplo, ele gosta de assaltar, furtar, o diabo está escravizando ele aonde? No furto. O homem que pratica corrupção. Por exemplo, o político, quando assalta um cofre público, desvia verba pública, faz licitações superfaturadas. Aquelas notas, ele arruma laranja, pessoas com nome fictício e abre conta, ou faz lavagem de dinheiro, manda dinheiro para outros países, tem conta lá fora. Isso aí, esse homem é um escravo do diabo. Você sabia? Uma mulher, por exemplo, quando ela está se prostituindo, ela é escrava da prostituição. Por exemplo, quando o homem ele se torna um homossexual, ele é escravo da prostituição. O diabo está fazendo ele gostar de outro homem. Isso não é doença. Isso aí é manifestação diabólica. A mulher, por exemplo, que gosta de outra mulher, gosta de se relacionar com outra mulher. Isso aí é uma escravidão. Ela é escrava. O diabo escraviza as pessoas aonde? Na sua mente. Quando fala no coração, fala mente. Então, por exemplo, a pessoa que gosta de contar piada. Piada. Ela é escravo da mentira. Pessoa que gosta de mentira. Adora pregar uma mentira. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ele nunca se firmou aonde? Na verdade. Quando ele fala mentira, está falando do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, tem que ter muito cuidado. Então, a humanidade, ela, quando Adão pecou, esse pecado passou para todos nós. Adão, a Bíblia diz de um homem só, Deus criou toda a raça humana. Toda a raça humana, através de Adão e Eva. É pai do vivente e mãe dos viventes. Então eles são a matriz. É através deles que foram gerados toda a raça humana. Tá? De um homem só, de um casal. Deus, hoje, por exemplo, a população do planeta está em 7 bilhões e 800 milhões de seres humanos. Só no Brasil, 210 milhões de brasileiros. Por exemplo, lá na Índia, na China, o maior país em população é a China. 1 bilhão 430 milhões de chineses. Aí vem a Índia, 1 bilhão 380 milhões de indianos. Entendeu? Então o que acontece? Então Deus ele amou o mundo, amou o planeta, amou os seres humanos. Então Jesus que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer aqui? É morrer. O homem vai morrer 2 vezes. Primeiro ele vai morrer fisicamente, que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo. E depois a segunda morte. Já não é a morte física, é a morte espiritual. É a separação eterna, onde vai ter o juízo final, é onde as pessoas vão ser julgadas segundo as suas obras. E quando as pessoas forem lançadas no lago de fogo e enxofre, que é chamado a segunda morte, e nesse lago de fogo vai ser lançado a morte, vai ser lançado o inferno, vai ser lançado a besta e o falso profeta, vai ser lançado Satanás, que é a antiga serpente, e a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos, que se rebelaram e criaram
esse reino das trevas. O diabo governa, o diabo tem um governo, que é chamado reino das trevas. Então ele tem a liderança, tem a hierarquia, principado, potestade, dominadores, hortos espirituais da maldade. Então tem líder que comanda anjos em suas hierarquias. Então esses anjos vão ser lançados também no lago de fogo e enxofre. E todos aqueles que os seus nomes não estiverem escritos lá no céu da vida. Então Jesus veio para que o homem não venha perecer, morrer. Perecer é morrer. Fisicamente, eu e você vamos passar por causa do pecado do homem. Assim como Adão morre, nós morremos nós somos a imagem do terreno. Assim como Adão é fisicamente, nós somos também, assim como ele foi. E como é que nós vamos se assemelhar a Cristo? Quando Cristo ressuscitar a igreja. Todos nós vamos ressuscitar. Aqueles que estão dormindo no Senhor vão ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. Então, por que Deus amou o mundo? Para que o homem não venha ser sentenciado. Agora, se você, por exemplo, rejeitar o convite, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Por que senão por Jesus? Porque é o sacrifício. O único sacrifício que leva o homem ao céu é o sacrifício de Jesus. Então Jesus é a porta do céu. Eu sou a porta, Jesus falou. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Tá? Então Jesus é a porta. É Ele que perdoa nossos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você descer à sepultura sem Jesus, a Bíblia diz que você vai perecer. Fisicamente, você morreu. E quando você ressuscitar, que vai chamado o dia da ira do Senhor, você vai ressuscitar sim, para comparecer no dia do juízo final. Vai enfrentar o trono branco. E sabe quem vai estar assentado nesse trono branco? Jesus Cristo. Hoje Jesus é o nosso advogado, o teu advogado. Não pensa você que você está bebendo, está fumando, está fazendo um bocado de besteira. E o diabo apontando a Deus. Posso destruir ele? Olha, eu estou fazendo ele pecar. Você não vai providenciar uma salvação para ele, eu quero destruir ele. Você me permite? Então, todas as coisas, tudo que acontece na nossa vida é por permissão de Deus. Ninguém morre porque quis morrer ou por acaso aconteceu uma coincidência, não. Tem coisa na nossa vida que Deus permite. Tudo está no controle de Deus. Deus tem o controle de tudo, até do diabo, até dos demônios, que é os anjos decaídos. O diabo só faz alguma coisa se Deus permitir. O diabo só consegue destruir sua família se Deus permitir. Só que Deus dá aviso. Como é que você protege a sua família? Estudando a Bíblia, aceitando Jesus Cristo, se abrigando. Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Então, para você ter uma vida saudável, protegida por Deus, você precisa de Jesus. E a eternidade, você precisa de Jesus. Porque o ouro, a prata, as coisas materiais, não compra a salvação, não te justifica diante de Deus. Você precisa de Jesus. Então, que Deus amou o mundo, amou você, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio para quê? Jesus veio para salvar. Jesus veio nos buscar. Jesus veio